Quando eu alugava filmes, uma das coisas que mais me chamava a atenção eram os posters deles. Eles eram bem definitivos na hora de ajudar na escolha de qual filme levar. Se o pôster era legal, muito provavelmente o filme também seria, e tinha cada um mais legal do que o outro, ou seja, era bem difícil. Parece que antigamente existia como posso dizer, um interesse em fazer algo realmente bem feito, sabe? Hoje em dia a gente acaba vendo filmes, independente se são bons ou ruins, com posters semelhantes. Parece até que existe um template já pronto na espera de apenas mudar os rostos dos atores. E com isso de escolher os filmes pelo pôster, eu cometi um erro. Não foi grave, até porque eu tive o prazer de assistir pela primeira vez um clássico. Eu queria conhecer o trabalho do ator que meu pai tanto falava que era um dos melhores atores da história. Que era ele, as sobrancelhas mais marcantes de Hollywood, Jack Nicholson. Lá estava eu, naqueles corredores minúsculos de locador, e me dei de cara com essa capa, O Iluminado. Não tinha erro e não teve erro. Assisti e tive uma experiência cinematográfica que nunca esqueci desde então. Porém, nesse mesmo dia, antes de escolher O Iluminado pra alugar, eu tinha visto um outro filme com Jack na capa, que foi essa, Um Estranho no Ninho. E eu pensei, já que eu quero ver um bom filme com Jack Nicholson, o filme tem que ser bom. Então eu comparei uma capa com outra. O Iluminado, O Estranho no Ninho, um maluco psicopata sorridente olhando pela frente de uma porta arrombada. Um cara feliz, olhando pra cima e pensando na vida. E é claro que eu aluguei O Iluminado. Beleza, eu conheci esse clássico, Here is Johnny, Kubrick e tal. E foi isso, um senhor filme. Mas como eu gostei tanto da atuação daquele Jack Nicholson, eu fiquei curioso pra ver aquele outro filme. O que é que eu tinha a perder, né? Já que eu já assisti um bom filme com ele, e se o outro for ruim, e na minha cabeça ele provavelmente era, porque essa capa era sem graça, eu não teria nada a perder. Eis que quando eu terminei de assistir Um Estranho no Ninho, eu percebi que eu tinha assistido um dos melhores filmes já feitos, com uma das melhores atuações, com uma das melhores direções, grande Milos Forman, um dos melhores roteiros, e aquela enfermeira Ratched, que vilã, que ódio eu sentia daquela pessoa. McMurphy, personagem do Jack Nicholson, era um preso que fingia ser louco pra tentar passar o resto da sentença dele num hospício, achando que seria algo muito mais agradável ficar lá do que numa prisão. E ele conseguiu o que queria, mas eu não preciso dizer que ele tava errado, né? Não só ele sofreu muito mais no hospício do que ele sofreria na prisão, lá ele foi diagnosticado com uma doença mental e foi forçado a ficar mais tempo do que seria a sentença dele. Eu nunca tinha visto um hospício ser tão bem retratado, e pra ser franco, eu também nunca tinha entrado em um hospício pra poder falar com tanta propriedade sobre isso. Mas como filme, você acaba se sentindo lá dentro. De uma certa forma, dá medo. Uma curiosidade, nos intervalos das gravações, Jack Nicholson tentava puxar conversa com os extras, e ele depois reclamava com os produtores que não dava pra conversar com ninguém por lá, porque pareciam ser pessoas loucas, e de fato eram loucos! A produção usou pessoas loucas de verdade como extras. E uma das cenas que mais me deixou com medo e que nunca esquecerei foi quando McMurphy foi punido e teve que receber tratamento de choque. Eu me lembro de pensar comigo, o que eles estão fazendo? Isso não é tratamento. Parem! Eu nem tinha 15 anos e conseguia perceber que aquele tipo de tratamento era ridículo e inútil. Quem foi o imbecil que aprovou aquilo primeiramente? Vou te falar uma coisa, naquela época ser doido era coisa de doido. O Iluminado é um clássico, perfeito para muitos, uma verdadeira referência do terror. Mas, na minha humilde opinião, Um Estranho no Ninho está entre os melhores filmes já feitos e supera o Iluminado no ranking dos filmes do Jack Nicholson. Então por isso eu digo, nunca julgue um filme pelo pôster.